Olá, tudo bem com você aí? Pois bem, eu espero que sim. Estamos aqui para lhes trazer boas notícias. Meu nome é Aline Soares, sou professora de Direito Tributário aqui do CPIURES. Aline, cadê a boa notícia? Direito Tributário, sim, Direito Tributário, a melhor matéria do seu concurso, a matéria mais simples de se estudar atualmente. E por quê? Porque de novidade mesmo, gente, a gente só tem a emenda constitucional 132 de 2023, não é isso? Que atualmente vem sendo cobrado na literalidade da Constituição e estamos aqui aguardando, né, a aprovação do projeto de lei complementar 68 de 2024, regulando o IBS e, por via de tabela, também o CBS, como determina a Constituição. Ainda não entendi, Aline. Bom, só para dar um panorama aqui, gente, dos últimos concursos públicos, no que diz respeito, fazendo recorte de direito tributário vem sendo cobrado do mesmo jeito que sempre foi. Constituição, Código Tributário Nacional, que é a nossa lei ordinária com status de lei complementar, que tem por finalidade regulamentar o sistema constitucional brasileiro, jurisprudência, não é isso? E o que a gente tem de novidade, talvez seja a maneira de se cobrar, especialmente nas provas de FGV, da FGV, que se cobra direito tributário de forma muito casuística, apresentando casos concretos, exemplos, para você responder. E agora sim a boa notícia. E onde está a sua resposta? Constituição e Código Tributário Nacional. Aline, então por que eu não consigo responder uma vez que eu me mato de estudar Constituição e Código Tributário Nacional? Porque, meu caro e minha cara, a gente precisa entender a matéria. Quando a gente precisa aplicar casuisticamente, né, não apenas o direito tributário, mas como qualquer outro ramo do direito, a gente precisa entender, primeiro, aquilo que está sendo cobrado e, obviamente, qual é a norma aplicável ali. E talvez esse seja o grande pulo do gato, aqui neste momento, de agora em diante. Eu não vou apenas, a minha missão aqui não é apenas te passar o conteúdo cobrado em concursos públicos de direito tributário, mas te fazer entender a matéria para que você possa responder toda e qualquer questão de direito tributário que demande para além da norma seca, da norma contida na Constituição Federal, da norma contida no Código Tributário, na Lei Complementar 123, 116 e qualquer outra, e a que está por vir por aí, tá bom? Pois bem, assim sendo, sem maiores delongas, vamos começar a nossa brincadeira, porque afinal de contas ela não é curta, tá? Porém, absolutamente possível. A gente precisa introduzir o direito tributário no nosso entendimento. A gente precisa entender a razão do direito tributário. Quando eu penso em direito tributário, o primeiro ponto de partida é entender por que ele está na Constituição Federal de 1988. O nosso sistema tributário nacional, deem uma olhadinha aí, ele começa no artigo 145 da Constituição, no título 6º, que trata da tributação e do orçamento. O capítulo 1 traz o sistema tributário nacional. Pode olhar aí na sua Constituição do seu vadimeco, do sistema tributário nacional. Não é isso que está aí? Pois bem. E vou logo avisando, a aula da tia Aline tem que ter vadimeco, tá? Por quê? Porque a gente vai ler e vai entender. E a partir do momento que a gente lê e entende, a gente também faz o quê? A gente fixa o que é essencial para a sua prova. Pois bem, por que o sistema tributário ele está tratado na Constituição? Não é isso? Eu tenho na Constituição Federal,
Quando você vai lá no iniciozinho dela, pode ir lá no início, ai, Aline, que aula chata. Não, você vai entender, meu filho. Eu tenho dos princípios fundamentais no meu título 1, depois dos direitos e garantias fundamentais, ok, aqui a gente tá tudo certo. Eu estou falando de normas fundamentais, fundantes do Estado da República Federativa do Brasil. Depois dessas normas fundantes, que visam estabelecer em sua maioria direitos e garantias individuais, objetivos da República Federativa do Brasil, né, tutelas que devem ser protegidas, implementadas pela República Federativa do Brasil, obviamente vem as normas o quê? Da organização do Estado. Normas de organização do Estado, joia, também faz sentido estar na Constituição. Eu preciso ali ter a estrutura organizatória do Estado num texto que constitui o Estado. Da mesma forma como esse Estado se organiza, não é isso? Forma federativa, república federativa, né? Sistema presidencialista. Eu preciso saber quais são os poderes desse Estado. Uma vez estabelecido que eu tenho uma república, não é isso? República Federativa do Brasil, República, Federação, como forma de Estado, como essas federações se organizam no que diz respeito aos seus poderes, que estão lá estabelecidos na Constituição. Veja, eu estou todo o tempo falando de direitos fundamentais voltados para o cidadão, normas que são garantidas a todo indivíduo dentro do Estado brasileiro, como esse Estado se organiza, se estrutura e como ele se estrutura no que diz respeito à divisão dos poderes que ele ostenta, que nós cedemos a ele. Tá. E depois vem da defesa do Estado e das instituições democráticas. Lógico, eu preciso garantir a soberania desse Estado, bem como do próprio texto constitucional. Ok, podia acabar aí? Sim. Alguns textos constitucionais têm bem menos do que isso. Bem menos e poderia acabar aqui. Só que logo depois você vai ver o título 6º, da tributação e do orçamento. E por que a tributação e o orçamento estão inseridos na Constituição Federal de 1988? Não estão, como em outros estados soberanos, em normas infraconstitucionais. Porque assim, o nosso legislador constitucional exigiu, quis, não é isso? Porque nós temos uma Constituição, como se costuma falar, analítica, dentro da classificação consagrada do professor José Afonso da Silva. Algumas são sintéticas, a nossa é analítica. E o mais importante, porque tudo isso que eu acabei de falar para os senhores, garantia de princípios fundamentais, direitos e garantias, princípios fundamentais instituidores da República Federativa, tal qual seus objetivos e os poderes estabelecidos no artigo 2º, direitos e garantias fundamentais aos indivíduos, a estrutura do Estado, tudo isso, bem como a defesa do Estado. Tudo isso, meu caro, tem uma coisa chamada custos. Dinheiro. Dinheiro. Tudo isso custa. Quando eu penso em garantir liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade para que o senhor possa se locomover com seus bens dentro do território brasileiro, qualquer, obviamente, empecilho para isso, igualdade de tratamento, para que o senhor possa prestar um concurso público para par com os seus e com as outras pessoas, bem como direitos de fraternidade, tudo isso tem um custo e tem por finalidade atender a necessidades públicas. Se o senhor, por um acaso, anda na rua, né, com o seu bem e é roubado, o que é que o senhor vai fazer? E a senhora vai buscar ajuda.
Que ajuda é essa? Do Estado. Você vai fazer um boletim de ocorrência. Desse boletim de ocorrência vai ser gerado um inquérito policial. Desse inquérito policial, uma vez finalizado ele com o relatório, vai ser enviado ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, apresentado ao Ministério Público, que pode, por sua vez, apresentar denúncia. Não é isso? Apresentar denúncia, ao fim e ao cabo de um processo, essa pessoa ser condenada e ser presa. Só nesse passinho aqui eu tenho que pagar delegado, eu tenho que pagar serventuário da justiça, juiz, promotor de justiça, não é isso? Sistema prisional, para atender uma necessidade pública. O seu direito de liberdade, bem como a sua liberdade em o quê? Segurança. Porque de nada adiantaria você ser livre para se locomover dentro do Estado se a necessidade pública de segurança que decorre da sua liberdade, da sua igualdade, não pudesse ou não fosse ser atendida pelo Estado. E é por isso que o Estado precisa de quê? De dinheiro. Ora essa. De dinheiro. E aí o que acontece? O Estado precisa desenvolver, para poder resolver o seu probleminha do roubo, meu caro, a chamada atividade financeira do Estado. O Estado precisa oferir receita, gerir essa receita para empregá-la numa despesa, como é o caso do pagamento do delegado, do promotor, do juiz, de todos os serventuários, bem como do sistema prisional. Desse exemplo que eu dei aqui, tudo isso apenas para garantir o quê? O seu direito fundamental de se locomover livremente dentro do território brasileiro com os seus bens. Não é essa a regra? Obviamente, essa atividade financeira absolutamente oxigenada pela Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok, Aline, já entendi. O Estado ele precisa de grana, de dinheiro, de bufunfa, de faz-me rir. Como o Estado ofere isso? Dá uma olhada comigo no artigo 173 da Constituição Federal de 1988. O artigo 173 da Constituição Federal de 1988, ele diz o seguinte, leia lá comigo, por favor. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Veja bem, o Estado precisa de dinheiro. O dinheiro, ele está aqui, no chamado sistema econômico. O sistema econômico dentro do Estado brasileiro, ele tem por fundamento a ordem econômica, a livre iniciativa. Diz lá o caput do artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames de justiça social, ou seja, e depois segue lá estabelecendo os princípios da ordem econômica. Tá, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero chegar no seguinte ponto. O dinheiro está aqui, no sistema econômico, na ordem econômica, que tem por fundamento a livre iniciativa de todos para exercer aquilo que a gente aprende lá no direito empresarial, atividade empresarial, para ganhar dinheiro. Opa, então o Estado vai poder fazer isso assim, ordinariamente? Não. Porque o artigo 173 da Constituição Federal estabelece uma limitação ao Estado.
dizendo, como a gente acabou de dizer, que o Estado ele só vai explorar a atividade econômica diretamente quando necessárias a imperativo da segurança nacional, um relevante interesse coletivo. Ok, Aline, entendi. Então, se o dinheiro está no sistema econômico, perdão, o Estado está aqui, ó, nesse sistema político. Eu tenho uma norma dentro do nosso sistema jurídico, né? Que nada mais é do que um poder deferido ao Estado, ao sistema político, de nos impor normas. E a nossa norma maior já disse o seguinte: Estado, pera lá, dinheiro você não vai poder fazer como o particular, por meio da livre iniciativa. Tudo certo? Tudo certo, salvo nessas duas situações, imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, joia. Só que você precisa de dinheiro. E como é que você vai realizar isso aqui, a chamada receita, para poder pagar aquela turma toda do meu exemplo, para atender a necessidade pública de segurança pública? Aí o Estado olha para cima e lembra: opa! Eu tenho poder de império através do sistema jurídico que me foi dado pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, que diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, não é isso? Alguma coisa, senão em virtude de lei. É daí que decorre o poder de império do Estado de nos obrigar por meio de lei. Então, assim o Estado atento, opa, eu já sei. O serviço de segurança pública, como todos os outros serviços públicos que o Estado presta, no intuito de atender uma necessidade pública, ele não é voltado para atender o bem comum, o bom para todo mundo? É. Então, assim sendo, nada mais justo do que todo mundo que detenha condições de participar do custeio do Estado, e aqui é que está a ideia de capacidade contributiva, venha contribuir com o Estado, pagar o Estado, honrar as necessidades públicas do Estado, que são partidas por todos. Ah, joia! Alguém vai fazer isso querendo, meu filho? Não, ninguém vai fazer isso querendo. Mas se o Estado nos obrigar, aí vai. Não é isso? E aqui nasce a ideia de modelo fiscal do Estado. O Estado nos tributando por meio de lei para que nós venhamos a custear, vamos garantir o português, venhamos a custear as necessidades públicas que são voltadas, realizadas, atendidas pelo Estado e voltadas para nós. É por essa razão que o sistema tributário nacional está inserido na Constituição Federal de 1988. E por quê? Porque não bastando eu ter aqui o custeio de tudo isso que vem antes, bem como do que vem depois, como as prestações sociais do Estado, eu tenho mais uma questão aqui que precisa ser constitucionalizada, prevista na Constituição, que é a relativização de um direito fundamental. E qual é o direito fundamental? O direito fundamental de propriedade. Afinal de contas, por exemplo, quando eu trabalho o mês inteiro, e só sou eu que trabalho o mês inteiro, e ao final do mês recebo meu subsídio, não é isso? Eu tenho lá retido, em substituição tributária, imposto de renda.
Quem que trabalhou? Eu. Quem é a dona? Quem seria a dona daquele recurso? Eu. Só que por ordem legal, eu demonstro capacidade contributiva e assim eu tenho que pagar o quê? Imposto de renda. E o Estado vai lá e relativiza o meu direito de propriedade por meio de lei. Então, por esses dois fundamentos, foi escolhido, né, pelo poder constituinte, todo o desenho, a estrutura do sistema constitucional tributário. Poderia, como em outras constituições, apenas a previsão de que todo mundo tem que pagar tributo? Poderia, mas essa não foi a escolha do nosso poder constituinte de 88. Para que não percamos a viagem, quero deixar aqui só claro para os senhores as receitas, a classificação da receita tributária. A receita do Estado ela pode ser originária, que é aquela que decorre do próprio patrimônio do Estado, quando o Estado pode explorar atividade econômica nos termos do 173 da Constituição, por exemplo, um imóvel alugado, o lucro das estatais, e a receita derivada, que decorre do poder de império do Estado, deriva do patrimônio de terceiros, como multas e tributos. Daí nasce o direito tributário, que nada mais é do que um ramo dentro daquela divisão clássica do direito, um ramo do direito público, que tem por finalidade reger as relações jurídicas travadas entre sujeito ativo da relação jurídica da tributação, o Estado e aqui União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, e do outro lado, o sujeito passivo, que é aquele que deve aportar o recurso tributário ao cofrinho público do Tesouro Nacional, Estadual ou Distrital, seja contribuinte, seja responsável tributário. E isso mais na frente a gente vai entender absolutamente tudo, certo? Pois bem, seguindo aqui, fontes do direito tributário, bem como legislação. Eu deixei aqui marcadinho para vocês, PLP 6824. Por quê? Porque ele ainda está em fase de aprovação, né? Mas, uma vez ele sendo aprovado, sancionado, a gente vem aqui conversar com vocês sobre ele. Fontes do direito tributário estão lá nos artigos 2º e 96 do Código Tributário Nacional. Diz o artigo 2º do Código Tributário Nacional, dê uma olhada lá comigo, que o sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Constituição, é essa leitura que a gente vai fazer, ele fala da emenda constitucional número 18, de 1º de dezembro de 65, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências, blá, blá, blá. Artigo 96, deem uma olhada lá. Eu gosto de traçar logo essa diferença entre o 2º e o 96. Diz o 96 que a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Percebam, o artigo 2º, ele é mais o que? Restrito. Ele fala que o sistema tributário nacional, ele é regido pela Constituição, leis complementares, bem como ordinárias, tá? Resoluções do Senado e normas dos entes federativos que detêm a competência tributária, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Quando eu falo no artigo 2º, eu estou falando do que está contido e é tido como legislação tributária. A legislação tributária é um conceito mais amplo do que o sistema tributário nacional. E por quê? Porque a legislação tributária, gente, ela é tudo e toda, qualquer norma que trate de direito tributário,
desde lá da Constituição até uma circular dentro da estrutura fazendária, da Secretaria da Fazenda, uma circular, uma portaria, por exemplo, do secretário de Fazenda. Tudo isso é legislação. A legislação abarca tanto as leis estrito sensus como normas regulamentares, decretos, portarias, circulares, decisões de colegiados com força normativa. Então, tenham atenção a isso. Eu tenho um conceito mais amplo no artigo 96. Pergunta: toda e qualquer matéria pode ser tratada pela legislação tributária? Não. Algumas matérias demandam a edição de quê? De lei, estrito sensu, espécie inserida, como vocês podem ver no artigo 96, no termo, na expressão legislação tributária. Pois bem, primeira fonte, a maior de todas, né? A Constituição, que traz o Sistema Tributário Nacional, começando nos artigos 145 ao 156b. E a gente já sabe porque tudo isso está na Constituição. Aline, mas veja, do 157 ao 159A, eu ainda tenho normas inseridas lá no Sistema Tributário Nacional. E aí eu acho que o seu poder constituinte comeu uma mosca. Porque quando eu falo em direito tributário, gente, né, eu estou falando de relação, acabei de dar o conceito para vocês, de relação jurídica travada entre sujeito ativo e sujeito passivo da relação tributária. Ou seja, de um lado, Estado, do outro lado, sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Quando eu falo em repartição de receita tributária, e é por isso e somente por isso que essas normas estão inseridas nesse capítulo, porque é a repartição da receita de tributo entre os entes federativos. Cadê o sujeito passivo, contribuinte ou responsável? Não está mais. Ele não está mais aqui entre os 157 e os 159A. E por quê? Porque quando eu venho falar de repartição de receita tributária, a minha relação jurídico-tributária acabou. O dinheiro já entrou no cofrinho. E o papo agora é entre um ente federativo e outro ente federativo. O ente federativo que precisa, não é isso? Repassar o recurso que ele recebeu, e o ente federativo que tem o direito, por ordem constitucional, de receber aquele da repartição financeira. Portanto, tendo em vista isso, eu falo que o meu sistema, tá, tributário nacional, de fato, no que diz respeito às normas de direito tributário, ele está aqui, entre os 145 e o 156B, que trata do comitê gestor, não é isso? Do Imposto de Receita Compartilhada, o IBS, sobre bens e serviços. Lei complementar também é uma fonte legal inserida dentro do conceito de legislação amplo do artigo 96 do Código Tributário Nacional. A mais importante que temos no momento, Código Tributário Nacional, e estamos aguardando essa, que é importantíssima também. Ok, Aline. Código Tributário Nacional é uma lei complementar? Não, pelo amor de Jesus, menininho na manjedoura. Ninguém vai dizer para o examinador de direito tributário que o Código Tributário Nacional é uma lei complementar. Não, é uma lei ordinária com status de lei complementar. É a Lei 5.172 de 1966, pode conferir, 25 de outubro de 1966, que possui status de lei complementar. E quem deu esse status? A gente volta já para lhe responder isso, tá bom? Até já!